Pode sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do Senhor no Salmo 19. Salmo 19. De certa forma, retomando as nossas exposições sequenciadas, mas também ainda tratando de alguns temas avulsos, como nós costumamos fazer no mês de janeiro. Nós vamos dar continuidade e encerrar a exposição do Salmo 19. Ficou apenas essa exposição pendente, irmãos, da nossa exposição sequenciada do Saltério. Apenas o versículo 14. Salmo 19, versículo 14. Irmãos, diz assim a palavra do nosso Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor Deus, tu és justo, Senhor, e nós não o somos, mas pela tua misericórdia e graça fomos justificados pela fé que há no teu Filho, Senhor, na propiciação e no sangue do teu Filho. E sendo justificados, Senhor, mediante a fé, por essa mesma fé, Senhor, e pela obra do teu Espírito, nós somos santificados, Senhor. E aqui estamos nós, diante do principal instrumento, Senhor, que teu Espírito usa para a nossa santificação, que é a tua palavra, Senhor, e a pregação dela. Nós clamamos a ti, Senhor, ser propício a nós, que somos pecadores, que necessitamos, Senhor, da tua instrução, que necessitamos, Senhor, da tua purificação. Diante desse texto, Senhor, nós clamamos, nos ensina, Senhor, para que os nossos lábios e as palavras deles, Senhor, sejam agradáveis a ti, para que a meditação do nosso coração, Senhor, seja agradável na tua presença, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso Redentor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já caminhamos por 5 exposições no Salmo 19, e nós lembramos que o Salmo 19, posto aqui no livro 1 do Saltério, ele cumpre um papel muito importante em todo o Saltério. Juntamente com o Salmo 19 e com o Salmo 1, o Salmo 19 com o Salmo 1 e o Salmo 119, esses 3 salmos juntos chamam-nos como igreja a olharmos como um ponto central e um tema principal no Saltério, que é a lei do Senhor, que é a vontade do Senhor. O Salmo 19, então, irmãos, nós vimos na primeira exposição que ele nos ensina sobre a revelação especial do Senhor e a revelação geral. Vimos isso na primeira e na segunda exposição. E como o Senhor torna os homens indesculpáveis diante da sua revelação geral, e como o Senhor bondosamente conduz os homens na sua revelação especial, a sua palavra. Depois, irmãos, nós vimos a maneira como o crente deve responder a essas duas revelações. E na quarta exposição, nós consideramos como que nós devemos lidar com os pecados intencionais, o seu poder dominador e a libertação deles. Então, na quinta exposição, nós tratamos sobre uma vida que agrada a Deus. E nessa exposição da vida que agrada a Deus, a partir do Salmo 119, irmãos, do Salmo 19, nós vimos que Davi usa essa dinâmica das palavras da sua boca e da meditação do seu coração como 2 elementos para representar a externalidade do homem e a interioridade do homem. A sua santidade exterior, as palavras ditas, e a sua santidade interior, a meditação do coração. Então nós vimos, irmãos, que devemos buscar uma uniformidade na nossa vida em santidade externa e interna. E não nos conformar com a mera forma e nem nos agarrarmos a uma visão profundamente equivocada que é no meio evangélico, de que o que importa é o coração e não importa a minha vida ou como eu vivo. Não, nós vimos sobre isso. Mas esses 2 pontos, irmãos, são tão importantes que nos é devido nós darmos uma atenção particular à questão das palavras dos nossos lábios e a meditação do nosso coração. E sobre essas 2 coisas, irmãos, associadas à prática da piedade, que nós vamos considerar agora pela manhã. As palavras dos nossos lábios devem ser agradáveis ao Senhor, bem como a meditação do nosso coração. Por isso, vejamos, irmãos, primeiramente,
esse primeiro clamor de Davi, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis na tua presença. Irmãos, tem uma coisa que não há dúvida quando nós lemos a palavra do Senhor, é que ele atrela a piedade com o uso dos nossos lábios. A santidade e o uso da nossa língua, irmãos, sempre foi colocada uma ao lado da outra. Veja, claramente o 9º mandamento diz, não dirás falso testemunho, e isso já é suficiente para nós entendermos que o que eu falo, a maneira como eu uso a minha língua, implica em moralidade ou imoralidade, em santidade ou em pecaminosidade, em piedade ou impiedade. Já deveria ser suficiente para nós isso, irmãos. Porém, de forma enfática, a palavra do Senhor nos ensina que isso é assim mesmo. Que a maneira como eu uso os meus lábios, a minha língua, vai implicar no estado da minha santificação ou não. E aqui nós vimos, irmãos, que as nossas palavras e o nosso meditar tem de ser agradável a Deus, não é a mim mesmo. Se tem uma coisa que caracteriza a vida cristã, irmãos, é eu tenho de viver para agradar a Deus, e não é a mim mesmo. Não é a vontade da minha carne ou o que eu acho melhor. Eu sempre devo me perguntar o que é que Deus requer de mim nessa e nessa área, qual é a vontade dele. Isso já foi muito claramente afirmado para nós na exposição anterior. Mas aqui, irmãos, eu quero mostrar como que o Senhor atrela a piedade com o uso da palavra. Venha comigo para Efésios capítulo 4, por favor. Se você não conseguir acompanhar a abertura dos textos, ouça com atenção. Efésios capítulo 4, versículo 29. Tratando sobre a nova vida em Cristo, irmãos, sobre a vida cristã. Na sessão em que Paulo começa a tratar sobre isso, eis que ele coloca como um dos primeiros pontos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Agora venha para Tiago, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 26. O Senhor diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Veja a importância disso aqui, irmãos, e por que Davi coloca nesses termos a piedade. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, fala de tal forma que, se nós não lidamos de forma adequada com a nossa língua, nós estamos enganando a nós mesmos quanto à seriedade da nossa religião, da nossa religiosidade, da vivência do relacionamento com o Senhor. Ele não para aqui, irmãos. Tiago capítulo 3, versículo 2, ele repete: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Veja a ênfase. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Agora veja o versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Venha comigo para Mateus capítulo 12. O nosso Senhor, irmãos, também mostrou essa relação mediante um alerta. Mateus capítulo 12, versículo 36, o Senhor diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Nós vamos prestar contas por todas as nossas palavras. Ainda, querido, muitos textos em Provérbios, mas vamos ver apenas alguns. Provérbios capítulo 6, por favor. Provérbios capítulo 6, versículo 17. Veja, o 16 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então, o que vai ser falado aqui é algo muito sério. Se o Senhor está dizendo que ele odeia isso, a gente tem que dar muita atenção. E então Salomão continua: olhos altivos, o orgulho, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa
que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Você conseguiu perceber que das coisas que o Senhor odeia, 3 está associado ao uso da língua? Língua mentirosa, testemunha falsa e o que usa a sua língua para semear contendas entre irmãos. Então, queridos, e aí Provérbios 10, 20, Provérbios 12, 18, Provérbios 15, 12, 2, Provérbios 15, 4, e aí um bocado de texto aqui. A Escritura deixa muito claro que as nossas palavras não são qualquer coisa. Não, o Senhor dará conta. Nós daremos conta das nossas palavras a Ele, irmãos. Nós pecamos muito, queridos, pela palavra dos nossos lábios, muito, muito. De quem está falando a vocês, ao mais novo crente nessa igreja. Nós pecamos, irmãos, porque nós falamos demais quando nós deveríamos falar de menos. Ou nós pecamos quando nós deveríamos falar e nos omitimos no falar. Nós pecamos, irmãos, quando nós falamos no tom errado ou na hora errada. Nós pecamos quando nós falamos o conteúdo errado, mesmo que com a motivação certa. Ou a motivação errada, mesmo com o conteúdo certo. Nós pecamos, irmãos, porque nós não usamos as melhores palavras ou falamos sem saber daquilo que nós estamos falando. Irmãos, as possibilidades de pecados com a língua são enormes. É uma lista imensa, irmãos. Mas que para todas elas, queridos, nós devemos dispor o nosso coração para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti. E disso então, irmãos, vem 2 questões práticas. Primeira, queridos, nós devemos vigiar sobre o conteúdo de nossas palavras e literalmente montar guarda em nossa língua. Literalmente, irmãos. Essa, queridos, sem dúvida, é uma das tarefas mais difíceis que um ser humano pode fazer. E, homens, isso não é um problema só das mulheres, tá? Nós pecamos muito, homens e mulheres, com o uso da língua. A palavra de Deus, irmãos, nos dá uma ampla relação de tipo de conversa que nós devemos travar uns com os outros e como nós devemos usar a nossa língua. E aqui eu já vou dizendo, irmãos, com muita clareza, que é claro que a palavra do Senhor não proíbe nós usarmos a nossa língua, as nossas palavras, para tratar de coisas corriqueiras, do cuidado temporal da vida. Então, como eu não vou mencionar, eu já falo logo agora por causa de consciências que podem pensar que a Bíblia proíbe falar coisas do tipo, amor, o que é que nós vamos comer hoje? Então, para que ninguém dê um passo que não tem nada a ver e nem diga, eu não posso falar nada, pressupõe esse aspecto básico da existência humana. As nossas palavras envolvem o nosso dia a dia, as coisas da nossa existência. Mas a questão não é meramente o conteúdo. É o conteúdo, é a forma, é a motivação, é o tempo. E aqui vem, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 25. Paulo fala, por favor, venha comigo. Efésios capítulo 4, versículo 25. Qual é a primeira coisa que Paulo vai falar sobre a nova vida? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A coisa mais básica, irmãos, do uso da língua. Tanto que a entrada do 9º mandamento, que fala sobre o uso da língua, tem a ver com mentira e verdade. Não falarás a mentira, dirás a verdade. É o primeiro uso da nossa língua, irmãos. Que nós devemos ter um compromisso sério diante do Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus vivo e verdadeiro, porque a sua palavra é verdadeira, porque tudo que ele faz é verdadeiro, nós devemos falar a verdade. O contraponto é verdadeiro. Quem mente é filho de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. O Senhor Jesus Cristo fala em João capítulo 8. Efésios capítulo 4, versículo 29, irmão, já foi lido. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação. Ou seja, palavras edificantes devem ocupar a nossa língua, e não palavras torpes. Efésios capítulo 4, versículo 5. Não haja entre vós nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Ou seja, não deve haver, irmãos, na nossa boca
palavras vãs e impróprias, mas palavras santas. Efésios capítulo 5, versículo 19, mais uma vez o Senhor diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, palavras encharcadas das Escrituras Sagradas, o canto da palavra, o compartilhamento da alma. Há muita clareza, irmãos, na palavra do nosso Deus sobre quais são as palavras que agradam a Ele. Ao orar, Senhor, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, eu tenho que considerar exatamente a instrução da palavra sobre o que é agradável a Ele. E aí, inúmeros textos, irmãos, vão nos alertar também contra a não maledicência, a não blasfêmia, o não tomar o nome de Deus em vão em nossas palavras. Isso, irmãos, é um pequeno esboço do padrão do Senhor que está posto diante de nós. Porém, queridos, como de costume nós alertamos a igreja, saber o padrão não é suficiente. E aí então vem a segunda orientação, irmãos, prática. Deve ser a nossa oração constante, dioturna. Essa que Davi faz aqui. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Não é simplesmente saber qual é o padrão, irmãos. Porque pode estar toda a lei diante de mim. Se o Senhor não nos conduzir, irmãos, a um uso da nossa língua agradável a Ele, nós vamos continuar desagradando a Ele com a nossa língua. Nós podemos montar toda uma legião de guardas guardando a nossa língua. Se o Senhor não nos socorrer e nós não buscarmos a Ele em oração, esses guardas serão como aqueles guardas que dormem na vigília. De nada adiantará. É por isso que não é simplesmente dizer assim, Senhor, eu não vou falar nada que te desagrada. Não. Senhor, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti. Devemos orar a Deus, irmãos, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê palavras certas e santas, para que Ele nos dê discernimento do momento e da ocasião, para que Ele encharque o nosso coração da Sua palavra, para que quando a nossa boca abrir, saia aquilo que é próprio a Ele, para que Ele nos dê motivações corretas, para que jamais usemos as palavras para o pecado, mas para aquilo que é santo, irmãos. E aí um elemento essencial que já engata com o que nós vamos ver logo em seguida. O nosso Senhor Jesus Cristo falou, a boca fala do que o coração está cheio. É um padrão muito claro, irmãos, para nós julgarmos a nós mesmos. A boca fala do que o coração está cheio. Se isso é assim, então nós entendemos também o porquê que ao lado de que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, o Senhor conduz Davi a orar também para que a meditação do meu coração seja agradável a Ti. Porque um vai alimentar o outro, irmãos. E é com isso, então, que nós vamos para a orientação aqui do texto, irmãos. A meditação do coração. A meditação, irmãos, é algo importantíssimo na nossa caminhada. Assim como a língua, o uso da língua, assim é o uso da meditação em nosso coração. É por isso aqui, irmãos, que nós vamos destacar esse ponto da exposição para darmos atenção a ele. Colocar as palavras, irmãos, dos lábios ao lado da meditação do coração é o Senhor reforçando a nós o padrão. A boca fala do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Abra, por favor, Provérbios, capítulo 17. O Senhor diz, Provérbios 17, 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre venha cair no mal. Lembrando, aqui, irmãos, a estrutura poética do paralelismo nos mostra um padrão que está nos mostrando aqui. O perverso de coração, o perverso de coração é aquele que vai ter a língua dobre. Ainda, Provérbios 21, 23, o Senhor mostra esse mesmo padrão, irmãos.
O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma, o seu coração de angústias. Essa relação, irmãos, é muito próxima. Eu quero mostrar, então, queridos, essa consideração da doutrina bíblica e a prática bíblica da meditação. Se nós formos atentos, irmãos, às exposições dos salmos até agora, a meditação apareceu em quase todos os salmos que nós tratamos aqui. Quase todos os salmos. Veja, por favor, o Salmo 1, versículo 2, é dito que o homem bem-aventurado, o homem justo, ele medita na lei do Senhor dia e noite. O segundo versículo do Saltério falou sobre meditação. No Salmo 2, coloca o contraponto sobre o que é que os ímpios meditam. Os povos imaginam coisas vãs. Aqui é a mesma palavra, é a mesma palavra para meditação. Eles ficam pensando e ruminando em coisas vãs. Salmo 4:4, veja por favor. O Senhor nos fala por meio de Davi: consultai no travesseiro o coração. O que é essa ordem senão? Medite. Ainda, Salmo 7, versículo 14, que o ímpio concebeu a malícia. Salmo 8, versículo 3, quando contemplo os teus céus. E a partir dali, quando Davi fala que contemplou os céus do Senhor, ele traz uma série de conclusões piedosas para a alma dele. Salmo 10, versículo 4, o ímpio diz que não há Deus, que não há Deus são todas as suas cogitações. A gente cantou isso agora há pouco. Que Deus não existe é o meditar do seu coração, ele fica ruminando nisso. No mesmo Salmo, versículo 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não mais verá. Ou ainda o Salmo 14:1, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Todos esses versículos, irmãos, tratam da mesma coisa, da meditação. Quer seja a meditação para a piedade, quer seja a meditação para a impiedade. Não tem escapatória, irmãos. O nosso coração vai estar sempre meditando em algo. A questão, queridos, aqui é em o que nós meditamos. É claro que mantendo os fluxos da exposição dos salmos, nós não tratamos de cada texto desse na ocasião, mas aqui é a ocasião, irmãos. E eu preciso deixar a igreja avisada que nessa sessão agora eu vou fazer bastante uso de uma obra excelentíssima que eu recomendo à igreja, O Plano de Deus para a Batalha da Mente, publicada pela editora Eden Publicações, que trata sobre meditação, e uma obra de um puritano presbiteriano inglês chamado A Arte da Divina Meditação, que em breve vai sair pela editora Nadre Reformasse. Qual a primeira coisa que nós devemos considerar, irmãos? O que é meditação? Quais são os seus tipos? E qual é o objetivo dela ao praticarmos? Primeiro, o que é meditação? No Antigo Testamento, irmãos, a palavra para meditação havia pelo menos duas. Uma é a mais comum, está lá em Josué 1, versículo 8, aqui no Salmo 1, 2, que nós acabamos de ler. Ela tem a ver, irmãos, ela é traduzida literalmente como um gemer, um rosnar, um pronunciar algo de uma forma muito silente. A ideia de realmente, quando você fica falando com você mesmo, você fica falando baixinho ali. Essa é a imagem que essa palavra traz. Você medita, você conspira, você imagina. É assim que essa palavra é traduzida. O segundo termo, irmãos, em hebraico, ela está, por exemplo, no Salmo 119, versículo 97. Quanto amo a tua lei, ela é minha meditação todo o dia. E já essa palavra, por sua vez, irmãos, tem a ver com o declarar, o ponderar, e em alguns casos é até traduzido por orar. Então, por exemplo, quando nos é dito lá em Gênesis 24, 63, que Isaac saiu pelo campo para meditar, algumas versões também colocam para orar. E muitos dos nossos pais puritanos mostraram que há uma íntima relação entre a oração e a meditação, exatamente por essa palavra que Deus colocou na Escritura Sagrada. Ou quando Davi, irmãos, fala no Salmo 119, 148, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite na tua palavra.
Então, essa palavra é muito clara, irmãos, no Novo Testamento, e sempre associada à piedade, à santidade, à lei do Senhor. Só que no Novo Testamento também, irmãos, ela é colocada de outras formas. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que for de boa fama, tudo que for puro, tudo que for verdadeiro, etc., nisso pensai. O nosso pensamento tem que estar voltado para estas coisas. Ainda, Romanos capítulo 6, quando Paulo está mostrando para a igreja a libertação que ela tem em Cristo Jesus e que ela não é mais escrava do pecado, ele diz, considerai que vocês são livres. Ou seja, meditem sobre isso. Faça com que isso seja não só um fato longe de vocês, porque é um fato, mas que isso seja de vocês. Ou ainda, quando Maria ouvia tudo o que ouvia sobre ser a mãe do Salvador, o texto diz lá em Lucas 2 que ela ponderava sobre tudo isso no seu coração. Ou ainda, quando o Senhor Jesus chega para a igreja em Apocalipse 2:5 e diz, lembra-te de onde caístes. São todos os caminhos, irmãos, todas as orientações que tratam da meditação. Então não há dúvida, queridos, que a meditação é um dever. Se eu perguntasse para você, você acha que orar é um dever? É claro que você dizer, sim, pastor, orar é um dever. Mas com a mesma convicção nós também devemos dizer que meditar é um dever. E aqui, irmãos, nós estamos numa situação muito chata da nossa cultura. Porque muitos hoje, quando ouvem sobre meditação, logo pensam nas práticas das religiões orientais, como ficar posicionado num canto tranquilo, fazendo ruídos repetitivos. Para você ver o ponto onde nós chegamos, irmãos. O quão escasso é a meditação, como é o jejum, por exemplo. E quando se pensa em jejum, pensa em islamismo, mas não se pensa em cristianismo. Quando se pensa em meditação, pensa-se em budismo, mas não se pensa em cristianismo. Mas, irmãos, essa é uma disciplina da nossa alma que o Senhor colocou como uma ordem para o nosso bem, queridos. Meditar, queridos, é um dever que Deus impõe sobre nós para que nós lidemos de forma apropriada com a sua palavra e com a nossa vida, a fim de que nós tenhamos benefícios para a nossa alma e para a glória dele, irmãos. Se eu pudesse trazer uma imagem aqui, queridos, a meditação é como digerir as coisas de Deus, as coisas espirituais, irmãos. Uma coisa é eu pegar uma comida e colocar na boca, mastigá-la, conhecer o seu gosto e em seguida cuspi-la. Isso mata a fome? Isso não mata a fome, irmãos. Você pegar uma comida, botar na boca, mastigar e cuspi-la, isso não mata a fome. Mas outra coisa é eu mastigar a comida, engoli-la, digeri-la. É isso que faz com que os nutrientes possam se espalhar pelo nosso corpo, irmãos. Da mesma forma, queridos, conhecer um texto bíblico, ouvir a pregação da palavra, várias pregações, e não meditar sobre ela, é como você colocar a comida na boca, sentir o gosto dela e cuspir. Isso não vai fortalecer o seu corpo. Da mesma forma, ouvir a palavra, ler a palavra, ouvir a pregação da palavra e não meditar como o Senhor manda, queridos, não vai trazer crescimento para a nossa alma. Por que muitos irmãos leem a Bíblia o ano todo e não mudam nada? Por que muitos ouvem pregação após pregação e não são transformados 1 centímetro sequer? É claro que o Espírito sopra onde quer e ele opera como ele quiser. Mas se nós formos considerar, irmãos, o que diz respeito à responsabilidade moral do homem, a resposta está nisso. Porque retém a pregação da palavra, retém a leitura da palavra, como um homem que está tentando reter água com peneira. Isso era tão sério, irmãos, que os puritanos costumavam dizer, a fim de instar com a igreja sobre a importância da meditação, que é melhor você ouvir um sermão e meditar em um sermão do que você ouvir 1000 sermões e não meditar em nenhum. Isso não é um demérito da pregação. E nem podemos usar isso como, tudo bem, pastor, eu não vou no próximo domingo porque eu ainda quero meditar no domingo anterior. Não, miserável. Não é isso. É você entender que você tem que pegar aquilo que o Senhor está lhe dando e mastigar, e ruminar, e trazer para a sua alma. Se eu não faço isso, eu vou cair naquilo que nós
já tivemos da parte do Senhor oportunidade de meditar em textos que nos diziam: ai daqueles que só ouvem a palavra e não mudam nada. Ai. De outra forma, ai daqueles que não meditam. Desprezar a meditação, irmãos, traz inúmeros prejuízos, mas abraçar a sua prática traz inúmeras bênçãos. Porque a meditação, irmãos, é um ato interior da alma. Eu estou olhando para dentro da minha própria alma. Eu não estou preocupado com o que está ao meu redor. Eu quero saber, a minha alma entendeu o que Deus está dizendo. A minha alma fez com que aquilo que Deus me ofertou na sua palavra se tornasse dela. Meditar, irmãos, é como o ato de ruminar dos animais declarados puros na lei cerimonial. Os animais puros, você lembra bem desse texto? Eles ruminavam. Assim, queridos, um homem piedoso, uma mulher piedosa, ruminam naquilo que receberam da palavra de Deus. A meditação, queridos, é uma contemplação profunda e cuidadosa das coisas do Senhor. E é por isso que um homem e uma mulher que meditam são homens cheios das coisas celestiais. A meditação, queridos, é tanto um ato do coração como do entendimento. Você não vai caminhar na meditação como um ato especulativo e meramente teórico, e você não vai caminhar pela meditação como se fosse um transe, um frenesi que você não tem controle sobre a sua alma, em que você vai deixar sua alma toda vazia e silente. Isso é paganismo. Não. A meditação, ela lida com coisas concretas e espirituais. Basicamente, a palavra de Deus e as obras de Deus. Por isso, queridos, quando a gente vai fazer churrasco, não mais depois do presente que a gente ganhou de Fernando, né? A gente bota lá o fogo e ele pega. Mas quando nós não tínhamos isso nos nossos eventos da igreja, para o fogo pegar a gente tem que dar uma banadazinha. Pois bem, irmãos, o fogo da palavra, ele vai tomar conta do nosso coração quando nós abanarmos esse fogo da palavra com a meditação. Aí sim a coisa pega, irmãos. Aí sim a coisa pega. A tal ponto, queridos, que nós podemos dizer que a meditação é a alma da piedade. Sem meditação, não há como nós atingirmos um caminho de maturidade espiritual. E maturidade espiritual. Qual é o objetivo, irmãos, da meditação? Venha, por favor, para Salmo capítulo 1, eu quero mostrar para você. Salmo 1, versículo 2 e 3. Falando sobre um homem bem-aventurado, Davi diz, ele medita, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o objetivo da meditação? Está aqui no versículo 3. Porque ele é esse homem bem-aventurado que medita na lei do Senhor e tem prazer nela, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que num devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deus dá algumas bênçãos para o ministério pastoral, irmãos. E a bênção do ministério pastoral não é apenas ser instrumento do Senhor para instruir o povo dele. Não é meramente isso, não. É quando você volta e vê os frutos. E como é comum, irmãos, encontrar na vida de vocês, irmãos que já pela graça do Senhor entenderam a importância da meditação. E quando a gente volta, depois de um tempo, encontra a vida transformada. Porque meditou, está frutificando como a árvore plantada junto à corrente de águas. Não está simplesmente caminhando indiferente. O mesmo padrão é falado no Salmo 119, versículo 8 e versículo 5, irmãos. É por isso que me permitam que citar, irmãos, é uma longa citação, mas ela vale a pena. Um trecho da obra desse puritano que eu mencionei, Edmund Calamy, ele foi inclusive um dos membros da Assembleia do Westminster, ele diz algo assim fantástico sobre a meditação nesses termos. Uma verdadeira meditação ocorre quando alguém medita sobre Cristo, de maneira a inflamar o coração com amor a Cristo. Qual é a ideia aqui, irmãos? Eu não vou meramente meditar para ter mais conhecimento teórico. Eu quero meditar naquilo que Deus me deu como conhecimento para conduzir à prática.
O objetivo da meditação é a mudança de vida, é ser transformado. Não ter meramente mais luz no entendimento, só que mais fogo no coração. Calame continua. Medita sobre as coisas, as verdades de Deus para ser transformado por elas. Medita sobre o pecado para odiá-lo. Meditar é um ato de reflexão sobre Deus e incendeia a alma, como o Salmo 39, 3 diz. Quando alguém contempla Deus de maneira a se encher do amor por Ele, ou medita sobre a ceia do Senhor de maneira a ter sede dela, o coração é afetado pela meditação. Assim, a meditação não se limita à parte intelectual, mas flui para a vontade e as afeições, de modo que o coração é inflamado pelas coisas sobre as quais medita-se. Muitos eruditos, Calame diz, meditam sobre Deus, sobre Cristo, sobre o céu, mas não se tornam mais santos por causa disso, porque sua meditação concentra-se apenas em buscar mais conhecimento. Todavia, aqueles mesmos crentes simples, que quando meditam, eles são transformados, porque visa-se a prática, visa-se a mudança. Eles meditam sobre o pecado para odiá-lo, sobre a ceia do Senhor para ansiá-la, sobre Deus para amá-lo, sobre Cristo para ser inflamado de desejo por Ele. Portanto, muitas vezes, os simples que meditam obtêm mais benefícios do que os eruditos em seu conhecimento. Meditar, Calame encerra, é como uma borboleta que repousa sobre uma flor. Mas ao contrário da borboleta que apenas suga o néctar da flor para enfeitar as suas asas, a meditação deve ser útil para nutrir a alma. Enquanto alguns estudiosos meditam muito sobre Deus e o céu para ampliar os seus conhecimentos e expressões, o cristão sincero e comum medita como a abelha para extrair o néctar da doçura de Deus e produzir o mel para a sua alma. Meditar em Cristo para inflamar o seu coração de amor por Ele. Essa é a regra da meditação. Quer ver? Nós temos um ditado que diz: eu estou falando com fulano, eu falo com fulano e entra por um ouvido e sai por outro. Meditar é entrar por um ouvido e não sair por outro, mas descer para o coração, trabalhar ali a nível de alma e manifestar isso nas obras, nos membros, queridos. O fim da meditação sempre é a santidade, a transformação de vida, é a prática, queridos. E aí eu preciso entender quais são os tipos da meditação. Já que eu falei que não tem como você fugir disso. Você medita dioturnamente. Isso é próprio da alma humana. Agora a pergunta é, sobre o que eu medito? Você tem, irmãos, a palavra de Deus falando sobre a meditação ímpia, algumas como nós já vimos nos Salmos aqui, Salmo 2:1, os homens imaginam coisas vãs, os homens meditam em coisas vãs, e o contexto do Salmo é no complô contra o Messias do Senhor. O Salmo 7:14 fala sobre o conceber a malícia, o Salmo 10:4 sobre que Deus não existe, é a meditação do ímpio, ou insensato dizer no seu coração, meditar no seu coração de que não há Deus. São vários exemplos, irmãos. Mas, por exemplo, a nossa alma também é tomada por meditação dioturna sobre os nossos trabalhos e empregos seculares, temporais, melhor dizendo. A gente pensa e pensa qual é o melhor investimento, qual é a melhor oportunidade, qual é a melhor estratégia, e a gente rumina sobre aquilo e vai ruminando. Nós, os homens, estamos tendo uma experiência muito legal de pensar em alguns projetos conjuntos. E no dia, pelo menos, a gente conversa umas 2 horas ali espaçadas sobre esse projeto. Nosso coração meditando sobre isso. Nós vamos meditar em algo sempre. A questão é, sobre o quê? E aí vem a meditação piedosa, que é quando eu considero Deus, a sua palavra, as suas obras, a consciência, quando eu volto a ela e considero como está sendo o seu caminhar. A questão, então, aqui, irmãos, importante, a segunda questão, entendendo o que é a meditação e o seu objetivo, é qual é o objeto da nossa meditação. Se eu tenho de orar, Senhor, que a meditação do meu coração seja agradável a Ti, eu tenho que saber qual é o objeto dessa meditação. Venha comigo para o Salmo 8, por favor.
O primeiro objeto, irmãos, da minha meditação é a criação. Sim, a criação. Deixa eu me explicar. Salmo 8:3. Salmo 8:3, o Senhor diz, por meio de Davi: quando contemplo os teus céus, isto é, quando eu medito sobre os teus céus, as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, eu chego a essa conclusão aqui. Que é o homem que te lembres dele? E o filho do homem que o visites? Você está vendo o que Davi está fazendo aqui, querido? Ele está contemplando o céu e se lançando numa meditação para o proveito da sua alma. O céu não é meramente o céu, é uma ocasião para eu entender a pequenez do ser humano. Davi está mostrando, quando eu medito. Ou ainda, o Salmo 143, por favor. Salmo 143. A palavra do Senhor diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Eu considero as obras das tuas mãos. Aí você olha, irmãos, dois padrões claros na palavra de Deus sobre essa meditação na criação. Quando eu olho, por exemplo, o que é que Salomão está fazendo em Provérbios, irmãos? Em Provérbios, Salomão está exatamente pegando a criação e usando ela como uma matéria para a sua meditação. O que é que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia nas parábolas, irmãos? As parábolas eram fruto de meditação. O Senhor olhava um homem semeando e lembrava-se, isso aqui é como a palavra que é pregada. O Senhor olhava um homem que cuidava das suas ovelhas e lembrava, isso aqui é como o bom pastor que eu faço com as minhas ovelhas. Ele olhava para tudo na criação, olhava para Deus cuidando de um passarinho e lembrava, Deus cuida de um passarinho, ele não vai cuidar de mim. Tudo na criação, irmãos, pode ser usado como elemento para a meditação. E esse que faz isso, irmãos, ele aproveita cada oportunidade com base no que vê, ouve e experimenta. É quando alguém usa algo sensorial para levar os seus pensamentos para a meditação celestial. É quando a pessoa usa a criação como um degrau ou um trampolim para você chegar mais ao Senhor. No período da Idade Média, havia aqueles que eram chamados de alquimistas. Hoje são os químicos. Aqueles que sabiam fazer combinações de substâncias químicas e a partir daí trazia alguma outra coisa nova. Pois bem, o cristão que medita e está atento à criação, irmãos, é como um alquimista santo. Ele pega as coisas naturais e temporais da criação e transforma isso em benefício espiritual e celestial para a sua alma. Ou ainda, irmãos, como o mito grego de Midas. Você provavelmente lembra desse mito. Do rei que tudo que tocava se transformava em ouro. O homem que medita é como o rei Midas. Tudo que ele toca, que ele vê na criação, ele se transforma num ouro celeste para a sua alma. Tudo na criação, irmão, se torna um trampolim para nos elevar a Deus. A segunda coisa que é o objeto da nossa meditação, queridos, é a consciência. Quando no Salmo 4:4 diz, consultai o coração no travesseiro. E o nome dessa meditação que envolve a consciência chama-se autoexame. E nós já instruímos muito a igreja sobre autoexame, então eu quero avançar para o último elemento da nossa meditação, que é a própria palavra de Deus. Salmo 1:2 diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu medito, irmãos, na palavra lida. Eu não apenas passo por ela, querido. Você sabe a diferença que há de uma coisa para outra? A mera leitura que passa rápido, irmãos, é como você passar por uma paisagem belíssima a 120 km por hora. Me diga, quanto proveito você teve na contemplação daquela paisagem? Zero. Mas meditar na leitura da palavra é como você passando por uma estrada e ver uma paisagem belíssima e você fala assim, eu vou parar aqui até me deleitar totalmente nessa paisagem da criação do Senhor. Eu também devo meditar, irmãos, especialmente na palavra pregada. A meditação é que irá digerir todos os sermões que você ouve. Não é ouvir um sermão que lhe faz bem, mas meditar sobre o que você ouviu. Se um homem tem um curativo e aplica a sua ferida e logo retira
Que efeito curativo trouxe para a sua ferida? Da mesma forma, queridos, quando você ouve um sermão e o esquece assim que o ouve, e você não mastiga, e você não medita, e você não pondera, que benefício você vai trazer para a sua alma? Como fazer então, irmãos, a meditação? É a última orientação prática da nossa exposição. Primeiro, queridos, você tem a forma de meditação ocasional e a deliberada. A ocasional é aquela que você, no fluxo da vida, você está pegando oportunidades para meditar. Como, por exemplo, graças a Deus, a nossa igreja tem muitas irmãs grávidas e que passam pelo parto. E é muito legal ouvir as irmãs nos seus relatos de parto, né? Mas são ocasiões, por exemplo, para você meditar. O que a palavra de Deus fala sobre os partos? O parto, a palavra de Deus diz que hoje a criação geme como uma mulher em dores de parto. A palavra de Deus diz que passar por todo o processo de aflição e depois receber as bênçãos do Senhor é como uma mulher que está no trabalho de parto e depois esquece a dor do parto porque recebeu o filho no seu colo. Ou quando você para pensar, querido, sobre o céu, as bênçãos do céu. Ou como Lewis Bailey falava, por exemplo, um puritano lhe dando algumas orientações práticas. Quando você está tomando um banho e a água correndo sobre a sua cabeça, você se lembra, eu tenho que lavar a minha alma com o sangue de Cristo. Ou então você se lembra sobre o seu batismo no Senhor. Ou quando você está trocando a sua roupa velha, suja, e colocando vestes novas, e a sua mente lhe leva à compreensão de que eu tenho que me despir do velho homem, me revestir do novo homem. É a meditação ocasional, corriqueira, eu estou ali o tempo todo voltado para a palavra do Senhor, através das coisas da vida. Mas você tem a meditação deliberada, que é quando você separa tempos e momentos para a meditação. E sabe qual é um tempo e um momento ideal para você separar para a meditação? Chama-se Dia do Senhor. Para você separar esse tempo e dedicar-se a isso. Separe tempos de quietude. Davi falava das vigílias da noite ou do raiar do dia, dos tempos de solitude. Separe porções para isso na sua semana. Separe porções da palavra. Separe doutrinas. Separe esboços de sermão que você vai anota durante a pregação. Volte a eles e medite neles. Ore muito para meditar. A oração sem meditação é seca, morna e fria. E a razão pela qual nossos corações, irmãos, são quase como cadáveres de oração é porque nós pouco meditamos. Uma coisa vai levar a outra. Oremos. Nos dediquemos à leitura da palavra e de bons livros que vão ser instrumentos do Senhor para a meditação. E por último, não saiamos de meditações, irmãos, sem resoluções e aplicações para a nossa alma. Eu vou viver assim a partir dessa porção da palavra do Senhor. Irmãos, nós não devemos passar pela palavra a 120 por hora, nem reter um sermão com uma peneira. Nós devemos pegar e meditar para o proveito da nossa alma. Talvez, crente, você não tenha tido tanto benefício no seu crescimento espiritual, porque você é como um animal impuro que não rumina. Considere isso. Por que a sua vida não é tão transformada quando você ouve pregações da palavra do Senhor? O problema não está na pregação da palavra, porque ela é poderosa. E aqueles que fazem aquilo que o Senhor manda são transformados. Precisamos, irmãos, dar atenção a isso e meditarmos naquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. Agora, você que não crê no Senhor, você se lança à meditação das coisas da carne. Você planeja como você vai pecar, você planeja como você vai ganhar mais dinheiro, você planeja como você vai ter mais honra. E toda essa sua cogitação vai terminar em morte. Hoje o Senhor te chama a meditar sobre que é a salvação para a sua alma, sobre Cristo. Para que então a sua cogitação não seja como aquela dita no Salmo 4, no Salmo 10, que toda a cogitação do ímpio é para o mal, mas que seja uma meditação santa para o proveito da sua alma. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, por nos ensinar mais uma vez, Senhor,
aquilo que é do teu agrado, Senhor, para a nossa vida. Nós oramos como Davi, Senhor, que as palavras do nosso lábio e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Muda, Senhor, nossas palavras e nosso coração e enche o nosso coração, Senhor, da Tua palavra pela meditação, Senhor. Nos faz uma igreja, Senhor, que vive a piedade não só de discurso, mas de prática, Senhor. Nos dá os frutos, Senhor, que o Senhor nos promete em nos lançarmos em fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.